pelo sujeito. A quarta questão pede para identificar o verbo de cada oração e classificar o seu predicado em verbal ou nominal. Já expliquei sobre a diferença entre verbal e nominal, tanto na correção anterior quanto nos vídeos que gravei. Então vamos tentar realizar esse exercício. Letra A. O número de refugiados do Sudão do Sul subiu para 1,87 milhão em 2016. Nós temos então como verbo subiu e o predicado é verbal, porque já inicia com o verbo subiu. O número de refugiados do Sudão do Sul exerce a função de sujeito. Subiu para 1,87 milhão em 2016, função de predicado. É o predicado. Sendo o predicado já iniciado com o verbo de ação, predicado verbal. Letra B. 6,9 milhões de pessoas se deslocam dentro dos seus próprios países à força. Então, até a palavra se, nós temos aí, aliás, até a palavra pessoas nós temos um sujeito. 6,9 milhões de pessoas é o sujeito. Se deslocam dentro dos seus próprios países à força é o predicado. O predicado aí iniciado pelo verbo deslocam, se deslocam. Nesse caso é um verbo de ação. O predicado também é verbal. Letra C. O número de refugiados aumenta 161% em 2018 no Brasil. Temos o número de refugiados sujeito, aumenta 161% em 2018 no Brasil, predicado. Predicado iniciado com verbo de ação, predicado verbal. Letra D. A maioria de refugiados no Brasil é venezuelana. Temos então o verbo é, predicado nominal, ou seja, a maioria dos refugiados no Brasil, sujeito, é venezuelana, predicado iniciado com verbo de ligação, ou seja, o verbo que liga o atributo do sujeito, que é a palavra venezuelano, o adjetivo pátrio. Portanto, o predicado é nominal. Letra E. Nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 migrantes morreu na travessia do mar Mediterrâneo. Verbo morreu. É o verbo de ação e o predicado é verbal. Aí nós teríamos como sujeito, nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes. Isso aí é o sujeito, essa parte da frase. Morreu na travessia do mar Mediterrâneo é o predicado. Predicado que começou com o verbo morreu, verbo que expressa uma ação acontecida com o sujeito. Portanto, verbal, predicado verbal. Letra F. O trajeto para a Itália está cada vez mais perigoso. Verbo está, predicado nominal. Ou seja, faz uma ligação ao atributo perigoso para o sujeito. Então, predicado iniciado com verbo de ligação, predicado nominal. O terceiro tipo de predicado que eu explico para vocês é o predicado verbo nominal. Talvez este seja um pouquinho mais complexo para identificar, porque trata-se de identificar a presença do predicado verbal e do predicado nominal no mesmo contexto, numa mesma frase. Mas, se nós nos atentarmos bem para algumas dicas, é possível fazer isso. Como exemplo, nós temos aí a frase: os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos. Tomemos essa frase como exemplo e façamos uma análise detalhada dela. Os refugiados e deslocados funcionam aí como núcleos do sujeito, que é o sujeito completo, a frase os refugiados e deslocados.
refugiados, deslocados, exerce a função de núcleo do sujeito. Então, nós temos aí dois núcleos. Depois segue o predicado que inicia com o verbo de ação. Viajam longas distâncias, famintos e exaustos. Neste caso, o predicado ele não tem só um núcleo, que nós temos aí o verbo de ação, que é o núcleo, mas temos também dois predicativos do sujeito, ou seja, dois atributos do sujeito, duas caracterizações do sujeito, que também fazem a função de núcleo deste predicado, que são as palavras famintos e exaustos. As duas palavrinhas são núcleos do predicado também, assim como o verbo viagem, e essas duas palavrinhas exercem a função de predicativo do sujeito, ou seja, quem é que viaja as longas distâncias, famintos e exaustos? Os refugiados e os deslocados seria a resposta. Portanto, nós temos um predicado que inicia com o verbo de ação, predicado verbal, mas temos um predicativo, que são duas palavrinhas que formam predicativo para o sujeito, famintos e exaustos. Então, se temos predicativo, uma ligação de predicativo entre o sujeito e o predicado, ele é nominal. Então, logo temos verbo de ação e predicativos. Tudo como núcleo do predicado. Assim, nós temos o predicado verbo nominal. Verbo porque inicia com o verbo de ação e nominal porque temos um predicativo para o sujeito e que está como núcleo do predicado. Nessa oração, as palavras viajam, famintos e exaustos são igualmente importantes, pois expressam uma ação, viagem, e atributos do sujeito, famintos, exaustos. Ao tipo de predicado que apresenta como núcleos o verbo e o predicativo, damos o nome de predicado verbo nominal. No caso do exemplo, temos como núcleos um verbo e dois predicativos do sujeito. É o que explica aí abaixo no próprio livro. Por fim, chegamos à última questão do exercício de hoje, que é a questão 5, e o enunciado diz o seguinte: transforme as duas orações de cada item em uma única oração, cujo predicado seja verbo nominal, fazendo as adaptações necessárias. Veja o exemplo. Frase 1. Crianças refugiadas ficam deprimidas. Frase 2. Crianças refugiadas chegam a países estrangeiros. A resposta para que estas frases sejam unidas e formem um predicado verbo nominal fica da seguinte maneira: crianças refugiadas chegam a países estrangeiros deprimidas. Por que verbo nominal? Porque inicia com o verbo de ação, chegam, e tem aí um predicativo do sujeito, deprimidas. Letra A, frase 1. Os imigrantes estavam amedrontados. Frase 2. Os imigrantes deixaram suas casas. A resposta correta fica: os imigrantes deixaram suas casas amedrontados. Deixaram verbo de ação, amedrontados, predicativo do sujeito, no caso, imigrantes. Letra B, frase 1. Os imigrantes são humilhados pelas autoridades nas fronteiras. Frase 2. Os imigrantes chegam a países estrangeiros. Resposta: os imigrantes chegam a países estrangeiros, humilhados pelas autoridades nas fronteiras. Os imigrantes aí, sujeito, chegam, verbo, humilhados, predicativo do sujeito. Portanto, verbo de ação mais predicativo do sujeito no predicado, predicado verbo nominal. Letra C. Muitos refugiados chegam pelo mar Mediterrâneo. Frase 2. Eles estão tristes com sua situação. Resposta: muitos refugiados chegam pelo mar Mediterrâneo tristes com sua situação. Novamente, a explicação do porquê essa frase ter se tornado uma frase com predicado verbo nominal está no verbo, né? O início do predicado chegam, verbo de ação,
e o outro núcleo do predicado, que é a palavra tristes, predicativo do sujeito. Letra D. Os refugiados estavam envergonhados. Frase 2. Os refugiados se apresentaram às autoridades. A resposta. Os refugiados se apresentaram às autoridades envergonhados. Portanto, apresentaram verbo de ação, envergonhados, predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal. Letra E. Pessoas xingaram os refugiados. Frase 2. Pessoas estavam enraivecidas. Resposta. Pessoas xingaram os refugiados enraivecidas. Portanto, aí, enraivecidas é um predicativo que se refere ao sujeito, pessoas. E o verbo xingaram, verbo de ação. Verbo de ação mais predicativo do sujeito, como núcleos no predicado, nós temos predicado, verbo nominal. E assim encerramos a correção do nosso exercício de hoje. Como atividade, fica a continuação, né, desse assunto ainda no livro, na seção Aplicando Conhecimentos, página 70, tem a questão 1 e a questão 2, e na página 71 tem a questão 3, que vocês devem responder no caderno. Repito, questão 1 e 2 na página 70 e questão 3 na página 71. Faça o estudo, faça uma revisão aí no que vocês já ouviram, assistiram nessas correções e nos vídeos. Leia também os boxes informativos aí no livro e tente responder mais essas 3 questões para treinar o conhecimento adquirido.